A cada dia que passa, as pessoas comem mal, né, fazem uma péssima hidratação do corpo e os problemas vão acontecendo na saúde. O programa de hoje, que fala de qualidade de vida, o nosso bem viver, vai abordar dois temas interessantes para a sua saúde: a hepatologia e também a gastroenterologia, né? Estamos aqui com a doutora Simone Cunha, direto de Salvador, que vai bater um papo com a gente. Ela é médica hepatologista e gastroenterologista, com mestrado em hepatologia pela Universidade Federal da Bahia, fellow em hepatologia no Hospital Paul Brousset, em Paris, preceptora das residências de hepatologia e gastroenterologia do Hospital Universitário Professor Edgar Santos, da Universidade Federal da Bahia, e hepatologista das clínicas Cligastro e Clínica Amo, ambas em Salvador. Estamos aqui, ela está direto de Salvador e a gente vai bater esse papo. Doutora Simone, muito obrigado por aceitar nosso convite, né, e bater esse papo com a gente aqui sobre qualidade de vida, sobre a saúde, a prevenção a essas doenças. Olá, eu que agradeço o convite, é um prazer imenso estar aqui com vocês. Vamos começar, doutora, falando da parte gástrica, né? Já que hoje não tem idade, desde o adolescente até o idoso, todo mundo tem algum problema estomacal, né? E procuram aí constantemente fazer, alguns vão, né, fazer exames, outros tentam se curar de forma autônoma, né, sem procurar um profissional de saúde, e às vezes essa situação piora. Então eu gostaria de saber da senhora quais são os problemas mais recorrentes que a senhora atende aí em Salvador. Em consultório, nós vemos muito paciente com dor de estômago, muito frequente, paciente com queixa de dor em queimou na parte do estômago, refluxo gastroesofágico, que é aquela sensação de queimou no peito, sensação do alimento que sobe do estômago para o esôfago, são bastante comuns em consultório médico. Além dos quadros de gastroenterite aguda, principalmente nessa época do ano, onde tem muita aglomeração, a temperatura esfria, são muitos pacientes com vômitos, diarreia aguda, também são quadros bem frequentes, principalmente nessa época. Ô, doutora, o estômago, né, ele recebe o alimento ali no estado bruto, que ele é ingerido pelo indivíduo, e ele vai tratar esse alimento antes de colocar esse alimento no intestino, né? Ele tem um suco gástrico que trabalha com esse alimento, e às vezes as pessoas não sabem como lidar com isso. Que tipo de alimento deve ingerir logo pela manhã? Recentemente, os Estados Unidos inverteu uma pirâmide que a gente conhecia desde criancinha, né? Então hoje já aquela máxima de se alimentar pela manhã como um rei, almoçar como um príncipe e jantar como um mendigo já não funciona mais, né? Exato. Então, assim, é importante a gente saber que a digestão começa na boca. Então, a primeira coisa é a gente mastigar de forma adequada os alimentos. Então, a mastigação já começa a triturar os alimentos. Na boca também temos a saliva, que tem as enzimas digestivas. Então, é importante que seja o alimento bem mastigado, bem triturado para ele ser deglutido. A partir daí, o alimento passa para o esôfago e vai para o estômago, onde continuam as enzimas digestivas ajudando nesse processo de digestão. A questão alimentar é um grande problema na atualidade. Então, pela vida corrida, as pessoas terminam se alimentando mal, comem muitos alimentos processados, muitos alimentos condimentados, e isso traz uma série de problemas de saúde para a população de um modo geral. O ideal é que essa dieta seja bem balanceada. Então, pela manhã, tendo os intervalos, comer a cada 3, 4 horas, não ficar muito tempo com o estômago vazio, porque senão o suco gástrico é produzido sem nada para contrabalançar esse suco gástrico. Existe um hábito aqui na Bahia, doutora, principalmente jovens que frequentam baladas, né, de se alimentar na madrugada com feijoada, comidas pesadas, né, aquelas carnes gordas. O estômago aceita esse tipo de coisa? A grande questão desse tipo de alimento, né, mais pesado, mais condimentado, mais gorduroso, é que a digestão ela se processa de uma forma muito mais lenta do que um alimento mais leve. Então, comer esse tipo de alimento na madrugada, a digestão é mais lenta. A madrugada é um momento que o paciente vai repousar, vai deitar, vai dormir, então a digestão fica mais lenta ainda. Então, o processo digestório termina sendo muito mais lento, mais comprometido, e muitas vezes vem os pacientes que acordam de madrugada com refluxo, acordam
com náusea, vômito, com um mal-estar importante, porque essa digestão ela não é feita de forma adequada. O ideal é que esse alimento ele seja ingerido eventualmente, que não faça parte da rotina, por todas as questões de saúde, e que seja ingerido durante o dia mais cedo, para na hora que o paciente for deitar, a digestão já ter sido processada. Que a senhora tocou nesse assunto, quais são as maiores causas aí para o refluxo, né? Que a gente vê aí uma epidemia, todo mundo fala que está com refluxo. Verdade. Então, assim, o refluxo tem muita relação com predisposição genética, também com o tipo de alimentação. Tem alguns alimentos que deflagram refluxo. Não é uma regra igual para todos os pacientes. Cada paciente tem um gatilho, mas, de um modo geral, o café é um dos alimentos que deflagram muito o refluxo. Então, não é que não possa beber o café, mas o café em excesso, aquele cafezinho durante o dia, várias vezes ao dia, isso pode piorar muito, tanto deflagrar como piorar o quadro do refluxo. Alimentos gordurosos, condimentados, frituras e gorduras de um modo geral também ajudam muito nessa piora do refluxo. Bebidas gaseificadas, água mineral com gás, refrigerante, cerveja também devem ser evitados, porque são alimentos que deflagram e pioram o refluxo. E outros hábitos, como ingerir alimentos muito pesados perto do horário de deitar. Então, como eu falei, esperar no mínimo 2 a 3 horas depois que se alimenta para deitar. À noite, sempre uma refeição mais leve, porque a digestão ela termina sendo mais lenta. Outro ponto importante é evitar beber líquido junto com as refeições. Se a gente come um pouquinho e bebe um copo de suco, um copo de água, isso termina aumentando o volume do alimento no estômago e é mais fácil que esse bolo alimentar volte para o esôfago e cause o refluxo. São algumas formas que a gente tem de evitar o refluxo, que pode ser pela predisposição genética, mas pode ser também induzido pela questão alimentar mesmo. Agora tem pessoas que vão ao médico e falam o seguinte, o médico solicitou o exame, eu fiz o exame e deu lá uma H. pylori, né? Sei lá, tem um nomezinho assim, né? E que isso é que está causando o refluxo. Seria esse H. pylori que causa o refluxo ou, como a senhora falou, é o tipo de alimento? Não, a H. pylori ela não causa refluxo. A H. pylori é uma bactéria que ela é muito comum. Ela pode ser transmitida desde a infância até a idade adulta. A transmissão é através de contato com água contaminada, alimento contaminado. E a bactéria, a presença da bactéria no estômago, ela é completamente assintomática. Agora, é uma bactéria que pode causar gastrite, ela pode causar úlcera no estômago, úlcera no duodeno e até câncer de estômago. Então, se a bactéria estiver presente, ela deve ser tratada. Mas a bactéria ela não dá sintoma. Ela pode causar essas alterações, e essas alterações, sim, essas sim vão dar o sintoma. A úlcera, a gastrite, essas o paciente vai ter queimor, vai ter dor, mas a presença isolada da bactéria, sem uma lesão associada, ela não causa sintoma. E o refluxo não tem relação direta com a H. pylori, não. Ok. Agora, doutora, sensação de estômago cheio, mesmo a pessoa estando sem se alimentar, né? Aquela sensação de estômago cheio, como se tivesse ali um bolo alimentar, e a pessoa não comeu nada. O que é que isso significa? Ela não está sentindo dor, não está sentindo queimação, não está sentindo ardor, apenas um desconforto, né? Na região ali do peito e da caixa torácica, né? Inclusive nas costas também. O que é que isso pode significar no estômago? Algumas coisas podem justificar. O refluxo pode dar essa sensação. O paciente não comeu nada, mas ele está se sentindo cheio, se sentindo empachado, como o paciente refere. O refluxo é uma possibilidade. Outra possibilidade são algumas intolerâncias alimentares. O paciente tendo alguma intolerância alimentar, o alimento ele não é bem digerido, esse alimento fermenta no intestino, produz gases, que também causa essa sensação de estômago cheio, de que está empachado. É uma outra possibilidade, mas muito frequente a gente vê essa queixa em paciente que tem refluxo, a sensação de que está empachado. Às vezes, ou não come nada, ou come um pouquinho e a sensação é que comeu muito. Tem uma crendice, né, que muita gente utiliza, que é o seguinte, tá com queimação no estômago, toma leite. Leite gelado dá uma aliviada. Isso é verdade ou é mito, doutora? Parcialmente verdade. Então, o leite, ele, por ter um pH mais alcalino do que o estômago, quando o paciente está com aquela sensação de queimou, ele realmente diminui essa acidez do estômago, de imediato. Mas, depois de algum tempo, esse leite estimula a produção do suco gástrico.
Então, de imediato melhora, mas depois de uma hora e meia, 2 horas, o paciente pode voltar a ter até uma piora desse queimor no estômago, porque o leite estimula a produção de suco gástrico. Bom, outra coisa que causa muito problema em estômago, sem dúvida alguma, é a questão dos medicamentos, né? Que depois eu vou trazer também essa mesma questão quando a gente falar do fígado. Mas no estômago, doutora, é verdade que aquele omeprazol que muita gente toma até aconselhado pelo médico, né? Para aliviar o efeito do remédio. Esse omeprazol a longo prazo vai causar um problema maior no estômago, é verdade? Toda medicação tem efeito colateral. Então, o omeprazol, se a gente for avaliar, ele também tem vários efeitos colaterais, mas nos últimos anos na mídia saiu muita coisa falando do omeprazol, que dava uma série de alterações, uma série de problemas, nada com comprovação científica. Então, tudo que a gente faz em medicina, a gente precisa ter estudo com comprovação científica, e realmente não tem. O que nós temos na prática é que uma parcela grande da população faz uso indiscriminado do omeprazol, sem um acompanhamento médico, sem realizar exames periódicos para acompanhar a evolução de uma gastrite ou de alguma outra sintomatologia gastrointestinal. E esse uso indiscriminado pode realmente levar a algum prejuízo à saúde. Nós temos pacientes que precisam usar de forma contínua durante muitos anos essas medicações, não só o omeprazol, como qualquer uma outra da mesma classe, que são as medicações que bloqueiam a produção de ácido no estômago. Então, aquele paciente que realmente precisa do uso dessas medicações, ele tem que ter um monitoramento, ele precisa de um acompanhamento médico regular, ele precisa fazer endoscopia periodicamente para avaliar se tem alguma alteração no estômago como consequência do uso do omeprazol. Então, respondendo a sua pergunta, se for necessário usar, pode, com acompanhamento médico, pode. Mas o uso indiscriminado, esse realmente ele é deletério à saúde. Ok. Doutora, a gente ouve muito falar, né? Ah, eu estou com gastrite nervosa, ou eu estou com a gastrite, ou eu estou com azia. Existe gastrite nervosa? E como seria a gastrite nervosa? Seria diferente de uma gastrite causada aí por um mau uso do estômago? Na verdade, assim, a gastrite nervosa ela não existe. O que acontece é que existe o que a gente chama um eixo cérebro, estômago e intestino. Existe uma relação muito forte da parte psicossomática com a parte digestiva. Então, muitos pacientes, em momentos de estresse, de ansiedade, eles aumentam a produção do suco gástrico, que é ácido, e esse suco gástrico termina causando algum grau de irritação no estômago. Então, não é que a gastrite seja nervosa, mas esse aumento do suco gástrico pode irritar um pouco mais o estômago e causar desconforto, causar azia, causar um queimor na região do estômago. Existe essa relação com a parte psicossomática, sim. Bom, aonde é que termina a gastrite e começa a úlcera, doutora? As coisas são separadas ou é uma coisa só que evolui? Como é que acontece isso? São coisas distintas, mas que muitas vezes têm a mesma causa. Então, a gastrite é uma erosão, é uma inflamação superficial da mucosa do estômago, da parte interna do estômago. A úlcera já é uma ferida mais profunda que pega a parede do estômago, que também pode ser uma úlcera duodenal, que vai acometer a primeira parte do intestino delgado. Então, em vez de pegar só essa parte da mucosa, a úlcera muitas vezes ela é mais profunda. Doutora, o câncer de estômago, né? Ele é uma doença à parte ou ele é uma evolução de todos esses problemas que a pessoa vai tendo ao longo da vida? Como é que funciona isso? O câncer de estômago ele é uma outra doença. Então, o paciente que tem uma série de insultos no estômago, ele termina tendo um fator de risco maior de desenvolver o câncer de estômago. Mas não necessariamente todo mundo que teve gastrite ou úlcera vai ter o câncer. O câncer, na verdade, ele tem muitos fatores de risco associados também com fatores de risco da gastrite, da úlcera. A H. pylori, como eu falei, a H. pylori, ela pode causar gastrite e úlcera, mas também é uma das causas de câncer de estômago. Além da H. pylori, tem a questão alimentar. Vários alimentos ultraprocessados podem ser cancerígenos, podem deflagrar essa multiplicação desordenada das células do estômago e levar a um câncer de estômago. É um outro fator realmente importante. O tabagismo, o cigarro também é um fator de risco importante para câncer de estômago. Então, o câncer tem uma predisposição genética, mas também tem esses fatores ambientais que podem levar ao desenvolvimento do câncer de estômago.
muito falar, né, principalmente as mães que têm aquele carinho com o filho, olha, se você não se alimentar bem, você vai ter problema de estômago, se você não se alimentar durante o dia, você vai ter problema de estômago. Mas a gente vê, por outro lado, pessoas que não se alimentam porque não pode mesmo, não tem condições de se alimentar, e essas pessoas geralmente não têm problemas de estômago, ou pelo menos uma boa parte delas não se queixam, né, de problemas estomacais. Tem alguma relação não se alimentar com problemas no estômago, doutora? O nosso estômago, ele produz suco gástrico continuamente, independente de estarmos comendo, ingerindo algum alimento ou não. Então, o ideal é não ficar muito tempo com esse estômago vazio, porque senão vai ter o suco gástrico ali sem nada para contrabalançar o suco gástrico. O ideal seria sempre comer alguma coisa a cada 3, 4 horas, que não precisa ser uma grande refeição, pode ser um lanche, pode ser uma fruta, pode ser um suco. Então, esse fracionar da refeição seria o ideal, justamente para evitar que esse suco gástrico em excesso, sem nenhum alimento no estômago, possa vir causar algum dano no estômago. Isso é uma coisa importante. Inclusive, a gente tem visto muito recentemente, né, as modas das dietas, e o jejum intermitente é uma dessas dietas. Tem paciente que passa horas sem se alimentar no objetivo de perder peso. Para quem tem algum problema de estômago, para quem tem refluxo, isso não é uma boa estratégia, porque é muito tempo com o estômago vazio, com o suco gástrico sendo produzido sem nada para contrabalançar esse suco gástrico. Ô, doutora, a intolerância à lactose, né, que está muito na moda agora, todo mundo fala da intolerância, tem empresas aí de empacotamento de leite que está fazendo leite, né, com uma série de misturas agora, não é mais o leite puro. Essa intolerância, ela se dá no estômago ou em outra parte do intestino? Como é que funciona? A lactose é o açúcar do leite. Nós nascemos com a quantidade de uma enzima que é chamada de lactase, que ajuda na digestão do leite, não só do leite, como dos derivados do leite. E o fisiológico habitual é que, ao longo da vida, a boa parte da população perde essa enzima, essa lactase. Então, cada vez menos tem capacidade de fazer a digestão da lactose, que é o açúcar do leite. Esses produtos que são comercializados sem lactose, na verdade, não é que eles tirem a lactose, eles adicionam no produto a lactase, que é a enzima que está em falta. Ela fica inativa e quando o paciente ingere o produto, ou leite, ou algum derivado que entra em contato com o suco gástrico, a lactase inativa ela se torna ativa. Então, ela vai ajudar a digestão da lactose que o paciente não consegue fazer de forma espontânea. Essa lactose ela fica na mucosa do intestino. Então, o que acontece com a intolerância à lactose? Aquela pessoa que ingere a lactose e que tem intolerância, essa lactose chega no intestino, não tem a enzima para fazer a digestão e essa lactose fermenta. Então, o paciente, na maior parte das vezes, tem gases, aquele paciente que se queixa, que o abdômen cresce, que fica com muitos gases, com muito desconforto, às vezes cólica por conta dos gases, e muitos pacientes têm diarreia. O trânsito intestinal acelera e o paciente termina tendo diarreia, uma forma de colocar para fora aquela lactose em excesso que ele não conseguiu fazer a digestão de forma adequada. É interessante. Agora, as pessoas que fazem a cirurgia do estômago, né, aquela cirurgia de obesidade, diminui o estômago, se ela não tiver uma educação alimentar, o estômago volta ao tamanho anterior. Como é que funciona isso, doutora? Na verdade, não é que o estômago volte ao tamanho anterior, mas o organismo ele tem uma capacidade incrível de adaptação. Então, se aquele paciente que fez a cirurgia bariátrica ele não fizer uma reeducação alimentar, acompanhamento com o nutricionista regular, a tendência é cada vez mais ele voltar a se alimentar em quantidades maiores e voltar a ganhar o peso. Que a gente vê muitos pacientes pós-bariátrica que voltam a ganhar o peso depois de 5, 8, 10 anos da cirurgia. Então, não é que o estômago volte a crescer, mas é uma readaptação desse estômago, que logo no início só consegue comer pequenas porções, porque o estômago realmente fica bem pequenininho, mas aos pouquinhos ele vai se readaptando à dieta do paciente. Então, se esse paciente não fizer uma dieta bem orientada, uma reeducação alimentar com o nutricionista, ele vai voltar a se alimentar em quantidades maiores e muitas vezes termina ganhando peso novamente. Ok, vamos falar agora um pouco da parte hepática, né? Outro problema que ultimamente as pessoas que vão ao médico e fazem exame, elas detectam que o fígado tem uma quantidade ou um grau de gordura, né? É o grau 1, 2, 3 e 4. Isso se dá em função de quê, doutora? Do viver mal, do estresse ou é da alimentação mesmo?
A esteatose hepática é a gordura no fígado. Então, existe uma das causas mais frequentes de esteatose é a ingesta de bebida alcoólica em grande quantidade, mas existe a esteatose hepática que cada vez tem sido mais frequente no nosso meio, que é a metabólica. É aquele paciente que tem alteração metabólica do organismo. Que alterações são essas? O paciente que é hipertenso, o paciente diabético que tem um açúcar alto no sangue, o paciente que tem colesterol alto, triglicérides alto, e o paciente que tem sobrepeso ou obesidade. Às vezes não é nem aquele paciente com sobrepeso importante, nem com obesidade, mas ele tem a gordura abdominal. Essa gordura, quando aparece no tecido abdominal, subcutâneo, é um indício que os órgãos internos têm gordura. Então, a gente precisa realmente combater, controlar todos esses fatores de riscos para melhorar essa gordura no fígado. Além da medicação, né, e a atividade física, existe outro meio de reduzir essa gordura no fígado? A estratégia é reeducação alimentar, então, realmente, o acompanhamento de perto, mais uma vez, com o nutricionista, é fundamental para poder ajudar nessa reeducação, porque uma dieta muito radical, o paciente faz 2, 3 meses e deixa, e volta a ganhar peso de novo. A reeducação é uma forma que tem de ensinar o paciente a comer, ensinar as quantidades, ensinar as combinações. Então, é fundamental essa reeducação alimentar. A atividade física regular é importante não só para a esteatose hepática, mas para diversos outros problemas de saúde. A atividade física ela precisa estar inserida na rotina de todo mundo, como dormir, acordar, comer. A atividade física também precisa fazer parte da nossa rotina e controle desses fatores de risco. Então, o que a gente usa de medicação, a gente não usa um remédio para tirar a gordura do fígado. As medicações são para tratar os fatores de risco. Aqueles pacientes que têm hipertensão usam medicação para controle da pressão arterial, os pacientes diabéticos usam medicação para controle do açúcar, os que têm colesterol alto usam medicação para controle do colesterol. Recentemente, no final do ano passado, foi aprovada uma droga, que é a semaglutida, que já é comercializada no Brasil há algum tempo, com o intuito de perda de peso, que é uma dessas drogas utilizadas nas canetas emagrecedoras. Mas a semaglutida foi a droga que foi comprovada até o momento que ajuda na redução da gordura do fígado e ajuda na melhora da fibrose que essa gordura do fígado pode causar. Fibrose são cicatrizes que qualquer inflamação crônica no fígado pode levar a essas cicatrizes. Essa fibrose ela pode evoluir ao longo dos anos, chegando até uma cirrose. É isso que eu ia perguntar agora, né? Quais são as causas da cirrose? Porque a gente ouve falar muito no álcool, né? Ingerir álcool acaba dando cirrose. Essa fibra também que cria ali, né? Impedindo a filtragem, não é isso? Ela causa Isso. essa cirrose, né? A É, cirrose hepática. a cirrose, a causa mais comum é o álcool em nosso meio. A gente sempre associa, como o senhor falou, a cirrose relacionada com o álcool. Mas qualquer coisa que inflame o fígado durante muito tempo, durante 5, 8, 10, 15 anos, pode levar à cirrose. Então, além do álcool, a gordura no fígado pode causar essa fibrose, que pode evoluir para uma cirrose. Uso de medicações que alteram o fígado pode também levar a esse quadro. Tem algumas doenças genéticas que também podem causar hepatites virais, que levam a hepatite crônica B, hepatite crônica C, inflamando o fígado por muitos anos também pode levar a uma cirrose. Como fazer exame, né? Como a gente faz de rotina de tudo, de coração, né? De rim, tudo. Como é que a gente faz do fígado para saber se existe algum problema, não a gordura, porque a gordura é o colesterol, mas fora a gordura, né? Uma possível cirrose ou outro problema, uma hepatite. Quais os exames que devem ser feitos aí de rotina? Essa pergunta é importante, porque o fígado é um órgão totalmente silencioso. Então, eu sempre digo aos pacientes, não espere sentir alguma coisa, sentir uma dor, sentir um desconforto, para saber que seu fígado está doente, porque o fígado realmente ele não causa nenhuma sintomatologia até o paciente ter uma doença mais avançada. Então, de rotina, são os exames de laboratório. Os vírus de hepatite a gente pesquisa através de exames de sangue, exame laboratorial, e as enzimas do fígado também, em exames de rotina, que são a TGO, TGP, fosfatase alcalina, gama-GT, bilirrubina. Então, são as enzimas do fígado que a gente consegue dosar nos exames de sangue, são indícios se existe algum grau de inflamação no fígado. A ultrassom de abdômen, ela também ajuda nesse sentido, porque além dela mostrar se existe ou não a gordura, ela também consegue mostrar para a gente
o aspecto do fígado, o tamanho, se tem algum sinal de ter um fígado já de doença crônica, um fígado com alteração dos seus contornos. Então, a ultrassom também é um exame importante. Então, na rotina, laboratório e ultrassom para início são 2 exames que realmente ajudam. Ok. No caso da hepatite, doutora, para encerrarmos aí, existem 2 tipos, né? Hepatite A, aliás, são 3, né? A, B e C, é isso? Na verdade, nós temos já conhecidos 5 vírus de hepatite que causam, são aqueles vírus que a gente chama que tem uma predileção pelo fígado. Tem a hepatite A, tem a hepatite B, C, D e E. Em nosso meio, o mais comum é a hepatite A, B e C. E dessas, a hepatite que se torna crônica é a B e a C. São as hepatites que podem evoluir ao longo dos anos com quadros de fibrose hepática e de cirrose, e que merecem uma atenção especial. E que pode levar a óbito, né, doutora? Com certeza. Então, qualquer alteração que leve a uma cirrose nesse fígado, o fígado ele deixa de exercer suas funções, que são funções importantes para o organismo, e o paciente entra numa falência hepática. Esse paciente, ou ele é encaminhado para um transplante de fígado, que é a substituição desse fígado doente por um fígado sadio, ou ele pode realmente evoluir para outro. Como é que está a fila no Brasil para o fígado, doutora? Está muito grande, como o rim, por exemplo? Porque o fígado, me parece que ele se regenera também, não é isso? O que acontece com o fígado é que a gente tem uma quantidade de fígado muito maior do que o que a gente precisa para viver. Então, por isso que o fígado ele não dá sintoma. Então, até o paciente ter alguma sintomatologia relacionada ao fígado, ele tem que ter uma lesão bem importante no fígado, uma perda bem importante nessa função do seu fígado. A fila de transplante no Brasil, ela é por estado, então ela é regionalizada. A fila aqui da Bahia, a gente tem alguns pacientes. No passado, o paciente entrava na fila e ele aguardava até ele ser chamado, chegar a vez dele do transplante. Mas há alguns anos isso mudou e hoje essa fila é dinâmica e varia de acordo com a gravidade do paciente. Então, pelos exames de laboratório, tem um índice que a gente calcula, que é chamado de MELD, e quanto maior esse índice, maior a gravidade do paciente, e esse paciente tem prioridade em relação ao paciente que seja menos grave. Então, dependendo da gravidade, o paciente fica mais tempo ou menos tempo em lista de transplante. Isso varia de semanas, meses ou até anos, a depender da gravidade do paciente. Ok, doutora, eu quero agradecer, né, a sua gentileza de participar aqui com a gente, né, nesse programa para o sul da Bahia, e gostaria que a senhora, né, se a senhora atende particular em Salvador, aonde a senhora atende, deixa aí os seus contatos, né, as pessoas que quiserem entrar em contato, por favor. Eu que agradeço o convite. Eu acho que é importante a gente esclarecer a população que são doenças tão comuns, né, em nosso meio. Eu atendo em Salvador, eu atendo na clínica Cligastro, que fica na Garibaldi. O telefone é o 3203-6181. E atendo também na clínica Amo, que fica no Rio Vermelho. Então, quem precisar, estamos às ordens. Muito obrigado, doutora. Eu que agradeço. Obrigada. Obrigado, senhora. Conversamos então com a doutora Simone, né, que participou aqui do nosso quadro Bem Viver. A gente volta na próxima semana.